Você está ouvindo Devocional Robert Murray McCheyne. Primeiro Reis. Primeiro Reis, capítulo 16. Então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Anani, contra Baasa, dizendo: Porquanto te levantei do pó, e te pus por príncipe sobre o meu povo Israel, e tu tens andado no caminho de Jeroboão, e tens feito pecar a meu povo Israel, irritando-me com os seus pecados, eis que tirarei os descendentes de Baasa, e os descendentes da sua casa, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Quem morrer dos de Baasa na cidade, os cães o comerão, e o que dele morrer no campo, as aves do céu o comerão. Quanto ao mais dos atos de Baasa, e ao que fez, e ao seu poder, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Baasa dormiu com seus pais, e foi sepultado em Tirza, e Elá, seu filho, reinou em seu lugar. Assim veio também a palavra do Senhor, pelo ministério do profeta Jeú, filho de Anani, contra Baasa e contra a sua casa, e isso por todo o mal que fizera aos olhos do Senhor, irritando-o com a obra de suas mãos, para ser como a casa de Jeroboão, e porque o havia ferido. No ano 26 de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tirza, sobre Israel, e reinou 2 anos. E Zinri, seu servo, capitão de metade dos carros, conspirou contra ele, estando ele em Tirza, bebendo e embriagando-se, em casa de Arsa, mordomo em Tirza. Entrou, pois, Zinri, e o feriu e o matou, no ano 27º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. E sucedeu que, reinando ele, e estando assentado no seu trono, feriu a toda a casa de Baasa. Não lhe deixou homem algum, nem a seus parentes, nem a seus amigos. Assim destruiu Zinri toda a casa de Baasa, conforme a palavra do Senhor, que contra Baasa ele falara pelo ministério do profeta Jeú, por todos os pecados de Baasa e os pecados de Elá, seu filho, que cometeram, e com que fizeram pecar a Israel, irritando ao Senhor Deus de Israel com as suas vaidades. Quanto ao mais dos atos de Elá, e a tudo quanto fez, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? No ano 27º de Asa, rei de Judá, reinou Zinri 7 dias em Tirza, e o povo estava acampado contra Gibeton, que era dos filisteus. E o povo que estava acampado ouviu dizer: Zinri tem conspirado, e até matou o rei. Todo Israel, pois, no mesmo dia, no arraial, constituiu rei sobre Israel a Onri, capitão do exército. E subiu Onri e todo Israel com ele de Gibeton, e cercaram a Tirza. E sucedeu que Zinri, vendo que a cidade era tomada, foi ao paço da casa do rei, e queimou-a sobre si, e morreu, por causa dos pecados que cometera, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão, e no pecado que ele cometera, fazendo Israel pecar. Quanto ao mais dos atos de Zinri e a conspiração que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Então o povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Metade do povo seguia a Tibni, filho de Ginate, para o fazer rei, e a outra metade seguia a Onri. Mas o povo que seguia a Onri foi mais forte do que o povo que seguia Tibni, filho de Ginate. E Tibni morreu, e Onri reinou. No ano 31 de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel, e reinou 12 anos. E em Tirza reinou 6 anos. E de Semer comprou o monte de Samaria por 2 talentos de prata, e edificou nele. E chamou a cidade que edificou Samaria, do nome de Semer, dono do monte. E fez Onri o que era mal aos olhos do Senhor, e fez pior do que todos quantos foram antes dele.
e andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos pecados com que ele tinha feito pecar a Israel, irritando ao Senhor Deus de Israel com as suas vaidades. Quanto ao mais dos atos de Onri, ao que fez e ao poder que manifestou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Onri dormiu com seus pais, e foi sepultado em Samaria, e Acabe seu filho reinou em seu lugar. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou, e levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Iel, o Betelita, edificou a Jericó. Em Abirão, seu primogênito, a fundou, e em Segube, seu filho menor, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. Colossenses. Capítulo 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivíeis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai a vossas mulheres, e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor,
e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Mas quem fizer agravo receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Ezequiel. Capítulo 46. Assim diz o Senhor Deus: a porta do átrio interior que dá para o oriente estará fechada durante os 6 dias que são de trabalho, mas no dia de sábado ela se abrirá. Também no dia da lua nova se abrirá, e o príncipe entrará pelo caminho do vestíbulo da porta por fora, e permanecerá junto da ombreira da porta. E os sacerdotes prepararão o holocausto e os sacrifícios pacíficos dele, e ele adorará junto ao umbral da porta e sairá. Mas a porta não se fechará até a tarde, e o povo da terra adorará à entrada da mesma porta nos sábados e nas luas novas diante do Senhor. E o holocausto que o príncipe oferecer ao Senhor será no dia de sábado 6 cordeiros sem mancha e 1 carneiro sem mancha. E a oferta de alimentos será 1 efa para o carneiro, e para o cordeiro a oferta de alimentos será o que puder dar, e de azeite 1 hin para cada efa. Mas no dia da lua nova será 1 bezerro sem mancha, e 6 cordeiros e 1 carneiro, eles serão sem mancha. E preparará por oferta de manjares 1 efa para o bezerro e 1 efa para o carneiro, mas para os cordeiros, o que a sua mão puder dar, e 1 hin de azeite para 1 efa. E quando entrar o príncipe, entrará pelo caminho do vestíbulo da porta, e sairá pelo mesmo caminho. Mas quando vier o povo da terra perante a face do Senhor nas solenidades, aquele que entrar pelo caminho da porta do norte para adorar, sairá pelo caminho da porta do sul. E aquele que entrar pelo caminho da porta do sul, sairá pelo caminho da porta do norte. Não tornará pelo caminho da porta por onde entrou, mas sairá pela outra que está oposta. E o príncipe entrará no meio deles. Quando eles entrarem, e saindo eles, sairão todos. E nas festas e nas solenidades, a oferta de alimentos será 1 efa para o bezerro e 1 efa para o carneiro, mas para os cordeiros o que puder dar, e de azeite 1 hin para 1 efa. E quando o príncipe fizer oferta voluntária de holocaustos, ou de sacrifícios pacíficos, uma oferta voluntária ao Senhor, então lhe abrirão a porta que dá para o oriente, e fará o seu holocausto e os seus sacrifícios pacíficos, como houver feito no dia de sábado, e sairá, e se fechará a porta depois dele sair. E prepararás 1 cordeiro de 1 ano sem mancha, em holocausto ao Senhor cada dia. Todas as manhãs o prepararás, e juntamente com ele prepararás uma oferta de alimentos todas as manhãs, a 6ª parte de 1 efa, e de azeite a 1/3 parte de 1 hin, para misturar com a flor de farinha, por oferta de alimentos para o Senhor, em estatutos perpétuos e contínuos. Assim prepararão o cordeiro e a oferta de alimentos e o azeite todas as manhãs, em holocausto contínuo. Assim diz o Senhor Deus: quando o príncipe der um presente a algum de seus filhos, é sua herança, pertencerá a seus filhos, será possessão deles por herança. Mas dando ele um presente da sua herança a algum dos seus servos, será deste até o ano da liberdade. Então tornará para o príncipe, porque herança dele é, seus filhos a herdarão. E o príncipe não tomará nada da herança do povo por opressão, defraudando-os da sua possessão. Da sua própria possessão deixará herança a seus filhos, para que o meu povo não seja separado, cada um da sua possessão. Depois disto, me trouxe pela entrada que estava ao lado da porta, às câmaras santas dos sacerdotes que olhavam para o norte.
e eis que ali havia um lugar nos fundos extremos para o lado do ocidente. E ele me disse: Este é o lugar onde os sacerdotes cozerão a oferta pela culpa e a oferta pelo pecado, e onde cozerão a oferta de alimentos, para que não as tragam ao átrio exterior para santificarem o povo. Então me levou para fora, para o átrio exterior, e me fez passar pelos 4 cantos do átrio. E eis que em cada canto do átrio havia outro átrio. Nos 4 cantos do átrio havia outros átrios juntos, de 40 côvados de comprimento e de 30 de largura. Estes 4 cantos tinham uma mesma medida, e havia uma fileira construída ao redor deles, ao redor dos 4, e havia cozinhas feitas por baixo das fileiras ao redor. E me disse: Estas são as cozinhas onde os ministros da casa cozerão o sacrifício do povo. Salmos. Salmos, capítulo 102. Oração do aflito, vendo-se desfalecido e derramando a sua queixa perante a face do Senhor. Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos. No dia em que eu clamar, ouve-me depressa. Porque os meus dias se consomem como a fumaça, e os meus ossos ardem como lenha. O meu coração está ferido e seco como a erva. Por isso me esqueço de comer o meu pão. Por causa da voz do meu gemido, os meus ossos se apegam à minha pele. Sou semelhante ao pelicano no deserto. Sou como um mocho nas solidões. Vigio, sou como o pardal solitário no telhado. Os meus inimigos me afrontam todo dia. Os que se enfurecem contra mim têm jurado contra mim, pois tenho comido cinza como pão e misturado com lágrimas a minha bebida, por causa da tua ira e da tua indignação, pois tu me levantaste e me arremessaste. Os meus dias são como a sombra que declina, e como a erva me vou secando. Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, a tua memória de geração em geração. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado, já chegou. Porque os teus servos têm prazer nas suas pedras, e se compadecem do seu pó. Então os gentios temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a tua glória. Quando o Senhor edificar a Sião, aparecerá na sua glória. Ele atenderá à oração do desamparado, e não desprezará a sua oração. Isto se escreverá para a geração futura, e o povo que se criar louvará ao Senhor. Pois olhou desde o alto do seu santuário, desde os céus o Senhor contemplou a terra, para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte, para anunciarem o nome do Senhor em Sião, e o seu louvor em Jerusalém, quando os povos se ajuntarem e os reinos para servirem ao Senhor. Abateu a minha força no caminho, abreviou os meus dias. Dizia eu: meu Deus, não me leves no meio dos meus dias, os teus anos são por todas as gerações. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles se envelhecerão como um vestido, como roupa os mudarás, e ficarão mudados. Porém tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Os filhos dos teus servos continuarão, e a sua semente ficará firmada perante ti. Deus usa cada trecho de sua palavra para falar com você. Você o ouviu hoje? Você acabou de ouvir Pão Diário. O Pão Diário é um oferecimento da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, na voz do pastor Paulo Castelã. Compartilhe o Pão Diário com os seus amigos. Até amanhã.
Tchau!